LDB. O que foi que eu mexi aqui? Tive que parar um pouquinho. Pronto. A LDB 9.394/96. Para a gente aperfeiçoar bem essa lei, 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, todo o regimento, tudo que rege a questão da modalidade de jovens e adultos, ela vem regida, e todas as outras modalidades também, na LDB. A Lei de Diretrizes e Bases, a LDB 9394/96, em seu artigo 3º, ela enfatiza os principais norteadores do ensino no Brasil. A Lei número 13.632, de 2018, ela alterou esse artigo, incorporando o princípio construído também pela educação de jovens e adultos, garantindo o direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, na lei, no artigo 37, da lei número 9394, de 20 de dezembro de 96, a LDB, ela estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional. Então, nesse artigo 37, a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio, na idade própria, e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Então, essa redação é dada pela Lei 13.632, de 2018. O inciso 1º, os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos que não puderem efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características dos seus alunados, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Então, eles passam por todo um processo, como no básico também, até o 9º ano, mas, porém, eles têm uma carga horária mais reduzida, né, para que o público ele possa contemplar o tempo que ele de estudo. Então, menos de 3 anos, eles já concluem o fundamental ou médio. No inciso 2º, o poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento, que é incluído pela Lei número 11.741, de 2008. Gente, essa lei, ela assegura o jovem trabalhador ou adulto trabalhador a garantir o acesso na escola. Então, esse acesso, ele viabiliza a educação mesmo, para garantir, né, essa questão de não acontecer mais evasão, nem repetência, e que o estudante que não teve acesso à educação na idade correta, ele não se prejudique, ele tem uma nova oportunidade de ensino. Geralmente a gente diz que falta as oportunidades, mas também falta as oportunidades de ensino quando este cidadão ele não se encaixa nos padrões, né? Então, o poder público, ele viabiliza esse acesso para que o trabalhador, ele permaneça na escola, para que as ações, ele sejam integradas. Então, é uma educação que é voltada mesmo para a cidadania, né? Desde o infantil, mas na educação de jovens e adultos, a gente olha para o cidadão respeitando essas prioridades. Então, não esqueça o artigo 37 da Lei 9394/96, que assegura a educação de jovens e adultos. Deixa eu ver aqui. Está ruim de passar isso. Então, gente, o Conselho Nacional de Educação, na resolução 1º, de 5 de julho de 2000, o Conselho Nacional de Educação, o CNE, ele esclarece em seu artigo 5º, parágrafo 1, que a EJA deve considerar as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias, e se pauta pela equidade, né? Geralmente a gente fala da igualdade, mas não é uma igualdade, a gente fala da equidade, porque é diferente a questão da igualdade e equidade.
diferenças e proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio, no modo a assegurar. Primeiro, quanto à equidade, a distribuição específica dos componentes curriculares, a fim de propiciar um patamar igualitário na formação e restabelecer a igualdade de direitos e de oportunidade face ao direito à educação. Quando eu falo na questão da equidade e a distribuição específica desses componentes curriculares, porque eu falei anteriormente, que a educação dos jovens adultos, a carga horária dela, ela é vivenciada em menos tempo que o ensino regular. E quanto à diferença, a identificação e reconhecimento da alteridade própria e inseparável dos jovens e adultos em seu acesso formativo, da valorização do mérito de cada qual e do desenvolvimento de seus conhecimentos e valores. Então, ele parte desse pressuposto do dia a dia, da rotina, do que esse jovem adulto ele já sabe, já reconhece dentro da sua, como é que eu posso dizer, da sua rotina diária, do seu dia a dia, né? Então, a gente tem muito claro isso com a pedagogia de Paulo Freire, quando ele traz essa realidade do trabalhador, daquele que vivencia dentro de um contexto histórico-social, né? A gente costuma dizer, na pedagogia, que Paulo Freire ele contextualizou a realidade desse jovem, desse adolescente, desse jovem, desse adulto. Por quê? Porque quando a gente trabalha com alfabetização de crianças, a gente geralmente trabalha dentro da realidade dele, do brinquedo, né? E com o jovem e adulto não é diferente, a gente vai trabalhar com quem? Com a realidade que ele tem, né? Seja do trabalho, vamos supor, se for um pedreiro. Então, a palavra geradora que a gente pode tirar dali é o tijolo, por exemplo. Tijolo, cimento, os materiais de acesso, né, da realidade dele. E o que a gente faz com isso? Se for um trabalhador rural, então quais são as ferramentas para aquilo? Então, quando a gente fala quanto à diferença, a identificação, reconhecimento da alteridade própria é o respeito a essa diferença, né? A cada trabalhador valorizando o seu trabalho, o seu suor, e trazendo ele, porque a partir do momento que você consegue trabalhar com esse adulto de uma forma que ele seja valorizado, ele vai aprender de uma forma prazerosa. Então, é nessa perspectiva aqui que o processo formativo da valorização do mérito de cada qual e do desenvolvimento de seus conhecimentos e valores. Diretrizes operacionais para a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, a resolução número 3, de 15 de junho de 2010, institui as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para o ingresso do curso de EJA, idade mínima e certificação nos exames de EJA. A educação de jovens e adultos, desenvolvida por meio da educação à distância, no artigo 7º, no inciso 2, cabendo à União como coordenadora do Sistema Nacional de Educação. Primeiro, a possibilidade de realização do exame federal como exercício, ainda que residual, dos estudantes no sistema federal. Garantir, como função supletiva, a dimensão ética da certificação, que deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o artigo 9º, na resolução 3, de 15 de junho de 2010, ele institui as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos, os cursos de EJA desenvolvidos por meio da educação à distância, os EADs. Então, gente, a partir de 2010 já foi se formalizando, né, formatizando também a educação à distância. Antes disso, a gente já tinha também uma educação de jovens e adultos, que foi só mudando a questão das nomenclaturas, que é a educação do professor era mediador em sala de aula, e assistia às aulas por meio de videoconferência, videoaulas, né? As formações também vinham em videoconferência e videoaula, então não é uma coisa de hoje, é uma coisa que já vem de muito tempo, né, sendo só aperfeiçoada.
e caminhando de acordo com a realidade atual. No caso, hoje, a educação de jovens e adultos à distância, ela cresceu muito, as EADs, como reconhecimento do ambiente virtual, como espaço de aprendizagem, serão restritos ao segundo segmento do ensino fundamental e ao ensino médio, com as seguintes características no que se refere à idade mínima para o desenvolvimento da EJA, com mediação da EAD. Então, será a mesma estabelecida para a EJA presencial. A idade mínima, tanto na EAD como na EJA presencial, é de 15 anos, completo, para o segundo segmento, que é o ensino fundamental. Então, se o jovem chegou aos 15 anos sem concluir o 9º ano, ele já entra no segmento do ensino fundamental. E 18 anos completo para o ensino médio. Então, se o jovem ou adulto chegou a uma idade que não conseguiu concluir nem o ensino médio, nem o fundamental, né, a partir dos 15 anos a gente tem a abertura para o ensino fundamental e a partir dos 18 para o ensino médio. E aí nós temos Paulo Freire, né? Paulo Freire foi o precursor da educação de jovens e adultos. Defendia que o conhecimento, através da educação, é um instrumento do homem sobre o mundo. Toda essa ação produz mudança, portanto, não é um ato neutro, mas o do ato de educar é um ato político. A base da sua pedagogia era o diálogo e se preocupava com a formação crítica dos educandos. Então, não se faz uma educação sem diálogo, não se faz uma educação sem ter uma referência política, né? Quer dizer, política eu não falo do político em si, eu falo da ação política. Porque todo educador, todo formador, quem trabalha em educação, ele tem que ter essa consciência que ele é um ser político, ele é um instrumento político nesse meio. E Paulo Freire ele defendeu muito bem isso, ele vivenciou, e através das suas experiências, ele fez com que a educação de jovens e adultos fosse realmente uma educação onde tivesse uma base, né? E a base dentro dessa pedagogia, desse conhecimento, desse reconhecimento. Paulo Freire, ele contextualizava as aulas de acordo com o meio em que aquele jovem vivia, o meio em que aquele adulto convivia. Ele trazia o agricultor que trabalhava com cultivo de uvas, que ele não se contentava apenas com que Ivo tinha uma bela frase em um dos livros dele, que ele disse, Ivo viu a uva. Então, ele contextualizava. Ivo só não viu a uva. Ivo, ele plantou, Ivo cultivou, Ivo vendeu, né? E esse dinheiro de Ivo, ele serviu também para a sua... Trabalhava a realidade, no caso, para cada a um, sua né? autonomia. Quer dizer, não basta só a gente ter um contexto, a gente tem que conviver e fazer referência ao que traz, né? Essa uva. Ela foi produzida, quem produziu? Foram os agricultores e o que é que, além da uva, o que é que faz mais? Aí vai extraindo da uva o que é que ele vai explorando, né? E isso é um ato político, por quê? Porque o cidadão, ele está formando aquele cidadão, ele está fazendo aquele cidadão mais consciente, que não basta somente plantar, mas ele vai cultivar, ele vai colher, ele vai vender, né? E aquela renda vai servir para quê? Para a sua família. Então, Paulo Freire foi um dos grandes educadores dentro da educação de jovens adultos, porque ele teve essa visão de mundo, né? Ele não lia somente o texto por ler, mas ele conseguia identificar e conseguia absorver aquilo ali como uma pedagogia mesmo de libertação. Tanto é que ele usou as várias pedagogias, né, do oprimido, do libertador, a pedagogia do diálogo, a pedagogia do conflito. Então, ele utilizava de várias situações para que a gente pudesse compreender de fato essa realidade. Deixa eu ver aqui como é que está. Então, aqui, é fundamental que o professor de jovens e adultos tenha essa consciência da valorização do outro.
É importante valorizar o conhecimento que este aluno possui, pois durante toda a vida o aluno adquire um vasto conhecimento do senso comum. Então, assim, o aluno ele chega na escola já com uma realidade e ele tem seus conhecimentos prévios. Se a gente fosse, se um dos alunos aqui tivesse uma dor de cabeça, né? Se for no hospital, ele vai medicar um remédio de farmácia. Se for na farmácia, ele vai entregar vocês o remédio de farmácia. Mas se você tiver um conhecimento, mesmo que seja do senso comum, mas que serviu para os seus avós, para os seus pais, é um conhecimento que é adquirido no meio. E Paulo Freire ele trazia em sua pedagogia esse conhecimento do senso comum, e daí a valorização desse conhecimento, e depois ele extrair, né? Tipo, se fosse fazer um chazinho de hortelã, eu estou levando para exemplo prático. Se fosse fazer um chá de hortelã, ele ia ver o que é que é hortelã quais são as funcionalidades daquele hortelã, para quê? É só para dor de cabeça, serve como calmante, serve como outra coisa, e aí a gente ia explorando esse mundo, né, real que a gente convive. E ele diz isso, é fundamental que o professor de jovens e adultos tenha consciência da valorização do outro. É importante valorizar o conhecimento que este aluno possui durante toda a vida. O aluno adquire um vasto conhecimento do senso comum. Daí a importância da valorização de suas experiências de vida, de modo que a realidade de seus alunos, seu cotidiano, suas vivências, que servirão de conteúdo a serem trabalhados. Ao valorizar a experiência extra-escolar, o professor está utilizando o currículo oculto. Então, o que é esse currículo oculto? É o currículo que a gente trabalha sem de fato estar nas diretrizes, mas é o currículo do dia a dia. E aí, no mapa conceitual, eu apresento esse currículo oculto, né? O que é o currículo oculto? E aí a gente tem comportamentos, atitudes, regras, valores, orientações. Professora, boa noite. Boa noite. A senhora está gravando a aula? Não, eu não estou com acesso dessa aula, não. A aula está sendo gravada sim. Meninas, né? É isso. Obrigada, Laís. Laís, né? Que está aí presente. Desculpa, professora. Então, as ações da equipe docente, o currículo oculto, ele favorece ações da equipe docente, os comportamentos e atitudes de regras, valores, orientações, etc. O dia a dia, que é a relação professor-aluno, que entra na questão do conflito. Então, quando entra nessa relação professor-aluno, vários conflitos acontecem, sejam eles positivos ou sejam eles negativos, né? Nos conflitos positivos, o que a gente extrai dessa consciência do professor de jovens e adultos? A gente trabalha a democracia, o humanismo, o otimismo, a equidade. E no conflito negativo, são as situações que a gente enfrenta no dia a dia de escola, seja ela em sala de aula ou não. Indisciplina, conformismo, autoritarismo, individualismo, bullying, machismo, racismo, atualmente homofobia, né? E aí, entre o conflito positivo e negativo, que é que deve acontecer? Professor mediador desse processo de ensino-aprendizagem. Olha aí, tá. Na educação de jovens e adultos, o processo avaliativo ele deve ser diagnosticado com muita atenção, levando em consideração os alunos que não tiveram a oportunidade de terem acesso aos bancos escolares na sua infância e por diversos fatores foram excluídos da escola. Pode-se afirmar que a avaliação faz parte do processo educativo e, como tal, merece toda a atenção e compromisso do professor. Assim, os jovens e adultos têm o direito de estar em sala de aula, discutindo seus conhecimentos e serem avaliados a partir de suas aprendizagens e necessidades. Desse modo, os tipos, formas de avaliações apropriadas na educação de jovens e adultos são formativas e mediadoras. Então, a dinâmica da avaliação mediadora é o quê? Mediar a mobilização
mediar a experiência educativa, né? Mediar a mobilização dentro do contexto de sala de aula, mediar a experiência educativa e valorizar essa experiência educativa. Mediar a expressão do conhecimento é igual à relação com o saber, né? Quando a gente está mediando a expressão do conhecimento, a gente está favorecendo a relação professor-aluno e saber. E a avaliação, ela é tida como processo formativo e referencial para a regulação e supervisão da educação superior, a fim de promover a melhoria na sua qualidade. Então, o decreto número 5.773, de 9 de 5 de 2006, ele afirma essa questão da avaliação do processo formativo, né? E na educação de jovens e adultos não é diferente, ele contempla todos os requisitos que tem na educação regular, né? Desde aos conteúdos, aos trabalhos de grupo, as ações que tem em sala de aula, a relação professor-aluno, e conclui com a avaliação, que é onde a gente vai também avaliar o desempenho e o desenvolvimento desses alunos, né? Sempre levando a um processo de avançar mais ainda após a educação, após a conclusão do ensino médio ou do ensino fundamental. E aí, um pouquinho da história. Antes de hoje a gente ter esse nome EJA, Educação de Jovens e Adultos, a gente trabalhou há muito tempo com a questão do Mobral, né? O Mobral, no intuito de erradicar o analfabetismo no Brasil, foi o método de ensino de jovens e adultos que usava cartazes. Então, aí, cartazes, fichas, família simulada, esses eram os recursos utilizados naquela época, entre outros recursos didático-metodológicos. Hoje a gente utiliza, né, se utiliza da educação de jovens e adultos, se for EAD, aulas virtuais, e se for presencial, também a gente utiliza com outros recursos, como um data show, atividades em grupo e tudo. Pretendia ensinar a ler e escrever, destituído de uma visão de mundo crítica e interventora. Sua pretensão era, portanto, formar sujeitos aptos a consumir e adaptados a novas formas de produção. Então, assim, a criação, aqui ele fala com os recursos didáticos metodológicos que eram utilizados nessa época, né? Que até hoje também se usa, a gente trabalha da mesma forma. A gente acrescentou mais ainda, mobilizou, e o que era tido como Mobral, hoje a gente tem a modalidade de jovens e adultos. E a criação do Mobral foi criada quando? Durante a ditadura militar. Teve início em 1964. Né? Ocorreu em substituição ao método de alfabetização de adultos, preconizado pelo educador Paulo Freire. Então, nessa época, Paulo Freire foi exilado, e sendo nesse período de exílio, foi o período que ele já vinha trabalhando com jovens e adultos, né? Mas nesse período de exílio foi quando ele desenvolveu a metodologia de alfabetização de jovens e adultos, o método. E, de todo modo, o método de alfabetização usado pelo Mobral era fortemente influenciado pelo método de Paulo Freire, utilizando-se, por exemplo, do conceito da palavra geradora, que foi o que eu disse antes. Antes eles colocavam como a palavra geradora da uva, né? Então, não bastava só o Ivo ver a uva, o Ivo tinha que ver a uva, saber quem plantou, saber quem colheu, saber que destino se deu a essa uva, e quais os recursos que foram adquiridos por meio dessa uva, e o que isso influenciou na rotina social desses agricultores. E a partir dessa palavra geradora se formava, né, nos recursos de cartaz, de ficha, de família silata, e a construção do texto, a construção da frase e o desenvolvimento da palavra. Dentro dessa educação do Mobral, né, também a gente tem reconhecido o movimento popular, que era a educação popular, que era feita por todos. Hoje a gente vê muita coisa se atualizando, acho que, como é que eu posso dizer? Se antes a gente já tinha esses movimentos, hoje a gente tem eles de leis, né? Então, essas garantias de direitos, hoje a gente tem todas regidas em leis.
A educação popular é um movimento pedagógico e político tipicamente latino-americano. No Brasil, Paulo Freire foi um dos principais disseminadores deste método, que o método dele era trabalhado para quem? Para as classes populares, né? Para as classes menos favorecidas, aqueles que foram excluídos de uma certa forma da sociedade. Foi um dos principais disseminadores deste método, embora o movimento tenha surgido antes, ele ganhou força nos anos 60, no contexto das resistências à ditadura militar. Então, naquela época da ditadura, né, as pessoas, os cidadãos daquela época, eles não se conformavam com aquela ditadura e não queriam que aquela situação prevalecesse. Então, foram momentos mesmo de luta, né? Hoje se falta muito isso ainda. A educação popular é uma teoria do conhecimento referenciada na realidade, com metodologias incentivadoras à participação e ao empoderamento das pessoas, permeando por uma base política estimuladora de transformações sociais e orientado por anseios humanos e liberdade, justiça, igualdade e felicidade, tendo como visão a conscientização política, buscando que a população entendesse conceitos como liberdade, igualdade, e conseguissem superar as condições menos favorecidas e a pressão da sociedade. Seus princípios pedagógicos têm sido utilizados na educação de jovens e adultos. Então, é nessa educação de valorização, de conscientização política, de uma visão de mundo com liberdade, com igualdade, com os direitos humanos sendo reconhecidos, que essa educação popular, que essa educação do empoderamento, que a participação, né, nessa perspectiva de Paulo Freire, ele acredita nessa modalidade de uma educação emancipadora. É nessa perspectiva que a sua pedagogia ela caminha. E aí Paulo Freire nos confirma que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a produção, a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, as teorias de Paulo Freire, elas são, né? Não é uma coisa que é do passado, mas elas são algo muito no dia a dia da gente, algo que todo professor ele deveria ter e usar como prática de ensino pedagógico mesmo, essas teorias. Olhar para o aluno, a sua participação, o seu engajamento, até porque a educação ela é transformadora e ela nos traz o conhecimento de cidadania. Segundo Paulo Freire, do ponto de vista crítico e democrático, como ficou mais ou menos claro, o alfabetizando e o não alfabeto se insere no processo criador, de que ele é também sujeito. A proposição freiriana propõe que os educadores são produtores de cultura. Ambos aprendem e ambos ensinam. São sujeitos da educação e estão permanentemente em processo de aprendizagem. Então, a gente tem todo dia, né, algo a aprender, algo a desenvolver, algo a criar. E na educação, ela não é diferente. E o método Paulo Freire é uma proposta pedagógica libertadora e emancipadora. A concepção problematizadora sustentada pelas ideias pedagógicas de Paulo Freire defende a educação dialógica, né? É a partir do diálogo que ele acredita que a educação ela pode também ser transformada, a qual prevê que os conteúdos trabalhados em sala de aula precisam estar relacionados diretamente com o contexto em que o educando está inserido. Freire, ele ressalta que a contextualização dos conteúdos é fundamental, porque favorece ao aluno desenvolver uma interligação entre a sua problemática e a realidade. Isso requer do educador que conheça as histórias de vida dos alunos, entendendo-os como sujeito que possui diferentes experiências de vida. Então, não existe ensinar sem aprender, e com isso eu quero dizer mais do que diria se dissesse que o ato de ensinar existe a existência de quem ensina e de quem aprende.
Então, hoje a educação, né, parece muita utopia, de uma certa forma, quando a gente lê Paulo Freire, porque ele acredita muito nesse processo educativo. E o educador ele tem que acreditar mesmo, porque os desafios são muitos, né? E a gente sabe que por nós mesmos muita coisa não é feita, não. Mas que a gente precisa acreditar nessas ideias, nessa ideologia que ele tinha, para que o muito pudesse ser feito. Até porque muita coisa já aconteceu nesse processo educativo, né, da educação de jovens e adultos. Muitas histórias de sucesso aconteceram, foram evidenciadas. E isso é bom, mas a gente precisa é, garantir esse conhecimento dentro dessas leis, né, que asseguram. Então, por que falar muito Paulo Freire? Porque eu não acredito que quando eu fui buscando no simulado, eu fui vendo assim muita coisa em cima dessa metodologia dele, dessa proposta pedagógica libertadora, emancipadora, né, dialógica, empoderada. Então, ele coloca muito essa questão, sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Então, Paulo Freire, ele se alimentava muito, né, dessa educação mais como é que eu posso dizer, do dia a dia, mais da nossa rotina, não era algo utópico, era algo real. E aí eu queria, minha gente, que vocês observassem bem essas datas, né, que a gente se assegurasse bem com essas leis, são as leis que garantem o ensino de educação de jovens e adultos, que estabelece essas diretrizes da educação de jovens e adultos, e que temos os jovens e adultos como essa modalidade de ensino. A leitura para essa área pedagógica não é uma leitura tão complexa, mas é uma leitura que, como trabalhamos com várias leis, é uma leitura que existe essa atenção, né, dobrada, essas diretrizes operacionais. Umas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês é que hoje a gente tem a questão da BNCC, a gente continua com a LDB, né, a CNE, que é o Conselho Nacional da Educação. Então, até para essas siglas é importante a gente ter essa atenção. As diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos. Então, são várias siglas que permeiam a avaliação mediadora, né? O professor como mediador, ele não é o detentor do saber, mas ele está ali mediando apenas o conhecimento para o que pode trazer para o aluno, né? Tem a educação de jovens e adultos, a gente revê a questão do presencial e tem a questão dos jovens e adultos EAD. Quando a gente trabalha com essa educação popular, que a gente vê que lá atrás, Paulo Freire já falava dessa educação popular, hoje, dentro da educação de jovens e adultos, ela ainda continua muito forte, porque é uma educação que ela favorece os anseios dos direitos humanos, da liberdade, da justiça, da igualdade e felicidade, né? E é um movimento político. A ação toda, Paulo Freire coloca que a educação, ela é uma educação, ela é um ato político, ela é um ato de mudança. Se a educação não conseguir transformar vidas, né? Quem pode fazer isso? Senão a educação, de você olhar para o futuro e você ter uma perspectiva. O Paulo Freire, ele usa o instrumento do conhecimento como esse instrumento de mudança, né? Que produz mudança. O conhecimento, ele produz mudança. O conhecimento, ele é um ato político. E o ato de educar é um ato político. E tudo isso, ele se baseia o quê? Na questão do diálogo, do conhecer o outro, né? Olhar a realidade de uma forma crítica, não se deixar ser, não deixar que o outro, não baixar a cabeça para o outro, né? E ter uma visão crítica dessa realidade. Eu queria propor para vocês uns minutinhos eu vou tomar uma água,
para a gente ir para o simulado. Eu vou ver aqui com o Laisa se tem condição de fazer uma divisão de grupo. Eu queria que vocês fizessem uma leitura conjunta e debatessem. Quem não conseguiu ainda pegar o simulado, já podia abrir aí no celular também para dar uma visão, para ver antes da gente fazer no coletivo. Pode ser? Deixa eu falar de novo. Gente, vocês ainda estão aí? Ô, Lucinha, é porque eu estou dando uma olhadinha aqui no simulado, Sim. que foi enviado aqui no grupo, aí eu estou dando uma lida primeiro. Pronto, então vamos fazer assim, a gente pode fazer um intervalozinho, uns 15 minutinhos, e aí a gente retoma, enquanto vocês dão uma olhada no Pronto, simulado, é, né? tá bom, certo. Deixa eu ver aqui o jeito. Certo. Gente, olha, eu só queria concluir assim, porque quando eu fui fazer a leitura, não adiantava fazer uma coisa muito extensa se os pressupostos estavam todos aqui envolvidos nessa parte, né? Mas se ainda ficar algumas dúvidas, se quiserem colocar aqui no chat, eu vou dando uma olhadinha e vou tentando ir respondendo com vocês, tá certo? A gente vai dar um intervalo e a gente retoma. Quem não viu ainda o simulado, abra, dê uma olhada, veja se consegue fazer essa leitura para poder, quando a gente voltar, a gente acompanhar junto, tá certo? E eu só vou dar o gabarito no final, porque da outra vez eu confundi, mandei o gabarito e todo mundo já estava com as respostas. Então, eu só vou fazer esse gabarito no final com vocês. Certo. Retornar. Eu vou ver se eu tiro esse... Entrou agora, foi, Vera? Não, foi agora. Eu estou tentando ver se eu consigo colocar o...
Me ajude aí se dá para ver essa questão do simulado. Dá para ver, gente? Ainda não abriu, não, viu? Não abriu não aí? Para mim abriu. Ainda não. Deixa eu aplicativo. Meu Deus, deixa eu ver. Continua escuro, não é isso? Alguém conseguiu fazer impressão ou não? Vocês estão no celular com. Mulher, não vou mentir, não. A impressão tá cara demais. Só para. É, porque às vezes assim, eu geralmente eu gosto de ter em mão. Mas isso aí são detalhes que cada um vai decidir como fazer melhor. Mas tem como Verdade. acompanhar? É porque eu coloquei aqui, mas não está abrindo. Eu tá aparecendo aqui. Tá aparecendo sim, Ah, Lucinha. apareceu? Apareceu sim. Pronto. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar aqui a câmera, vou ver se eu aumento mais aqui, para a gente. Porque dessa vez não consegui colocar ele no slide, não. O próximo eu vou colocar. Eu estava até aqui olhando, e uma vez eu fiz um simulado para vocês, coloquei o certo e errado, olhando no edital as questões, hein? Então, a gente poderia fazer por eliminação, mas a próxima eu vou ver se eu consigo fazer dessa forma, viu? Colocando as questões certo e errado, para a gente poder assinalar. Hambúrguer. Peça 3, então. 3. Pronto, gente. Então, eu vou fazendo a leitura. Eu queria ver se dava, mas eu não consigo, não, colocar em grupo, não. Eu vou fazendo a leitura e a gente vai junto respondendo, né? Vocês vão colocando no chat, vou deixar aqui aberto também, porque aí eu acompanho. Fica ruim. Abri foi tudo agora.
Eu perdi, para mim não está abrindo. Deixa eu colocar novamente. Ah, voltou. Pronto. Então, aqui, eu vou fazer a leitura, acho que dá para todo mundo ir vendo aí, né? A Lei Diretrizes e Bases. Lei número 9394/96, em seu artigo 3º, enfatiza os princípios norteadores do ensino no Brasil. A Lei número 13.632, de 2018, alterou esse artigo, incorporando um princípio construído também pela educação de jovens e adultos. Então, assinala a alternativa correta. A. O que foi que alterou nessa lei 13.632 da LDB? A consideração com a diversidade étnico-racial. B. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. C. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. D. Valorização de experiência extraescolar, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Alguém colocou? Eviane colocou C. Alguém mais, gente? Felipe C. Certo. A lei de diretriz e base, né? A base 93. Então, a lei de diretriz e base, a lei número 13.632 de 2018, ela alterou a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, antes a gente tinha a questão do Mobral e tudo, só que se você for analisar a trajetória histórica, você vai ver o índice de evasão, o índice de repetência, né, os índices negativos que já aconteceram na educação, e com essa nova garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, a gente vê o que? O favorecimento, a valorização do ensino desses jovens e adultos. Letra C. Segunda questão. O artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases, Lei número 9394/96, trata da educação de jovens e adultos, dizendo que será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio, na idade própria. Analise os parágrafos. Primeiro parágrafo aí. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante os cursos e exames. Segundo, o poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Terceiro, os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Estão corretos apenas os parágrafos 2A, letra B, 3 e 1, letra C. 1 está, letra D, 1 e 2, e letra E, 3 e 2. A, B, C, D ou E? Tia, isso é dinheiro. Essa é a Como é? É Pix é dinheiro. Não estou
Isso mesmo, gente. Letra D. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante os cursos e exames. E o 2, o poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante as ações integradas e complementares entre si. O terceiro não está correto, porque os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Se a gente está falando que essa permanência, né, que não conseguiu chegar em idade regular no, no ensino regular, então o estudo não está sendo habilitado somente para o ensino regular, e sim para a questão da evasão e da repetência e da idade fora Da idade avançada. da área, sim, isso. Tipo assim, se a criança não conseguiu concluir seu fundamental, se tiver 15 Para anos, ingressar com não 15 anos. conseguiu concluir seu fundamental, se a criança, se o adolescente, o jovem, chegou aos 18 anos, não conseguiu concluir seu ensino médio, ele tem direito, né, aos estudos, que não puderem efetuar os estudos na idade regular, eles têm direito nessa permanência. Então, a 3 está eliminada e correta o número 1 e 2. E o poder público, ele viabilizará esse processo, valorizando esse trabalhador e esse jovem, né? Por isso que tem essas facilidades. E na questão também do ensino universitário, hoje a gente tem várias instituições em EAD. Eu sei que às vezes há muita dificuldade, mas também a dificuldade maior que nós temos com esse ensino EAD é a questão da nossa leitura, que muitas vezes o nosso aluno ele não está preparado porque ele não lê. E no ensino EAD, ele exige mais da gente, de quem está fazendo o curso, do que realmente, de quem quer realmente, do que realmente quem está oferecendo. Terceiro questão. A resolução da SNB, do Conselho Nacional da Educação, SEB, número 1, de 5 de julho de 2000, estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. No artigo 17, ela afirma que a formação inicial e continuada dos profissionais para a educação de jovens e adultos terá como referência as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental e para o ensino médio, e as diretrizes curriculares nacional para a formação de professores apoiada em vários aspectos, exceto a proposta pedagógica deve ser apresentada para efeito de registro e arquivo histórico. B, ambiente institucional com organização adequada à proposta pedagógica. C, investigação dos problemas desta modalidade de educação, buscando oferecer soluções teoricamente fundamentadas e socialmente contextualizadas. D, desenvolvimento de práticas educativas que correlacionem teoria e prática. Ou utilização de métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagens apropriadas às situações específicas de aprendizagem. Eu estou pedindo que vocês vejam as referências das diretrizes curriculares para o ensino fundamental e ensino médio do EJA, e as diretrizes curriculares para a formação de professores do EJA, apoiada em vários aspectos, exceto só está Felipe e Elviane participando, gente. Olha, tem 3 pessoas na sala. Vamos colocar aqui as respostas. Letra E, Elviane, Felipe. Estou colocando só o nome de vocês, que é o que eu estou vendo aqui. Mas o restante da turma, vamos participar também.
Ficou na dúvida, né? Vamos fazer a leitura novamente. Mas vá pensando aí, Felipe. Vamos arriscar. Alguém mais? Fora Eviane e Felipe? Olha, vamos novamente aqui. A resolução do CNE-SEB, número 1, de 5 de julho de 2000, estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. O artigo 17, ela afirma que a formação inicial e continuada dos profissionais para a educação de jovens e adultos terá como referência as diretrizes curriculares nacionais, que a partir do nacional vem para o federal, do nacional vem para o estadual, do estadual para o municipal, para o ensino fundamental e para o ensino médio. E as diretrizes curriculares nacional para a formação de professores é apoiada em vários aspectos. Damiana colocou A, pronto. No caso, a proposta pedagógica deve ser apresentada para efeito de registro e arquivo histórico. Só é para isso que serve a proposta pedagógica? Para registrar, o professor registra e arquiva aquele processo. Não, é a letra A mesmo. É a A. Isso mesmo, a letra A correta. A correta porque, exceto, a proposta pedagógica deve ser apresentada para efeito de registro e arquivo histórico. Não é só para a proposta serve, não. Aí, no caso, ó, B. Uhul. Ai. Calma aí, a cachorrinha aqui, chegou gente aqui em casa. Letra B. A letra B, ela está dentro da proposta de curriculares nacionais para o ensino fundamental, ensino médio para o professor. Por quê? O ambiente institucional com organização adequada à proposta pedagógica. Então, tem que ter esse ambiente, né, de acordo com a proposta pedagógica, um ambiente que acolha esses alunos, porque já são alunos trabalhadores. Então, geralmente, quem já passou por... Quem já trabalhou em escola sabe que quando o aluno chega na escola, a primeira coisa que serve é o jantar, é o lanche, o jantar. Por quê? Porque já são alunos trabalhadores, então a gente tem que garantir isso para eles. Que, gente, depois que você Tá passa um dia aparecendo uma trabalhando, tarja aí, ó. chegar em casa, né? E assim, fizer todo, vou fazer jantar, não dá tempo de chegar na escola com disposição, não. Então, ambiente institucional com organização adequada. E essa organização é desde a recepção do aluno até a sala de aula. Investigação dos problemas desta modalidade de educação, buscando oferecer soluções teoricamente fundamentadas e socialmente contextualizadas. Está correto isso aqui. A D também está correta, por quê? Desenvolvimento de práticas educativas que correlacionem teoria e prática. Né? A gente falou que a gente valorizava a vivência desse aluno e a gente contextualizava com a rotina da escola. Então, tem que estar junto, teoria e prática. Utilização de métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagens apropriadas às situações específicas de aprendizagem. Então, a proposta curricular, a referência das diretrizes nacionais, tanto para o ensino médio como para o fundamental, e como o professor, ele tem que saber que tem uma proposta própria para a educação de jovens e adultos, exceto a proposta pedagógica que deve ser apresentada para o efetivo de registro e arquivo. Então, não é só para o diário eletrônico ou o diário que o professor serve, não, para a proposta pedagógica serve, não, só para registrar e arquivar documento, não. Então, a correta é a letra A. Só para clarear um pouquinho. 4. A resolução. Travou para vocês aí? Apareceu um negócio aqui, Tá aparecendo essa tarja aí cobrindo aí a letra. né? Não sei como é que tira, não. 4. A resolução número 3, de 15 de junho de 2010, institui as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos,
nos aspectos relativos à educação dos cursos e idade mínima para ingresso do curso de EJA, idade mínima e certificação de exames de EJA e educação de jovens e adultos, desenvolvido por meio da educação à distância, no artigo 7º, inciso 2º. Cabe à União, como coordenadora do Sistema Nacional de Educação. Primeiro, a possibilidade de realização de exame federal como exercício, ainda que residual, dos estudantes no sistema federal. Segundo, os atos de credenciamento das instituições para a oferta de cursos à distância de educação básica no âmbito da unidade federada deve ficar ao encargo do sistema de ensino. Terceiro, garantir como função supletiva a dimensão ética da certificação que deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, estão corretas. 2, letra A, B, 1 e 2, C, 3, D, 1, 2 e 3, ou E, 1 e 3. Essa tá, já está atrapalhando. Essa palavra aqui, né? Como é que tira ela daqui? Não está aparecendo direto. A resolução número 3, de 15 de junho de 2010, institui as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos, nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para o ingresso nos cursos de EJA, idade mínima e certificação nos exames de EJA e educação de jovens e adultos desenvolvida por meio da educação à distância, o EAD. O artigo 7º, inciso 2, cabe na União como coordenadora do Sistema Nacional. Deixa eu olhar. Vinha a letra C. Evian está correta. Letra C, Mariclês, também está correto. Mas, olha só, letra D, garantir como função supletiva a dimensão ética da certificação que deve obedecer aos princípios da legalidade, tá certo? Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos ver aqui o 2. Os atos de credenciamento de instituições para a oferta de curso à distância da educação básica no âmbito de unidade federal deve ficar ao cargo do sistema de ensino? Não. E o 1? A 1 também está correta. Hã? Também está correta. Esse? O 2? A 1 e a 3. Letra A1, sim. O 2, os atos de credenciamento das instituições para a oferta de curso à distância da EAD, educação básica, no âmbito da unidade federal, deve ficar ao encargo do sistema de ensino. Essa curso de distância da educação básica já é complicado, né? A possibilidade de realização do exame federal como exercício, ainda que residual dos sistemas dos estudantes no sistema federal. Então, essa não é uma legalidade do sistema de ensino, diretamente, é do sistema federal, é de cima para baixo. Vocês viram aqui que a gente está trabalhando com as diretrizes operacionais para a educação. Então, essas diretrizes operacionais, elas partem do Conselho Nacional de Educação, então é do federal. E aí a letra 1 e 3 está correta, no caso a letra E. Isso, Fátima. Porque é o trâmite federal. A gente viu até na anterior. Se a gente observar, uma resposta está puxando a outra.
Aqui na terceira, a gente colocou aqui o que é as diretrizes curriculares nacionais, né? Essas diretrizes curriculares nacionais, elas vêm do nacional para o, que é o federal, para o estadual, do estadual para os municipais. E os municipais, aí a gente desenvolve em termos de cada escola. Pode observar, não é toda escola que tem educação de jovens e adultos, mas as escolas que têm são as escolas que estão um ambiente adaptado também para acolher esses jovens. Esse está bem legal. Quinto, foi um precursor da educação de jovens e adultos, defendia que o conhecimento, através da educação, é um instrumento do homem sobre o mundo. Toda essa ação produz mudança, portanto, não é um ato neutro, mas o ato de educar é um ato político. A base da sua pedagogia era o diálogo e se preocupava com a formação crítica dos educandos. Esse educador era quem? Anísio Teixeira, Jean Piaget, Darcy Ribeiro, Edgar Morin ou Paulo Freire. Esse é o nome, minha. Paulo Freire. Paulo Freire, isso mesmo. Meu parente, Freire. Ó. Eu parei entendendo. Sexto, é fundamental que o professor de jovens e adultos tenha consciência da valorização do outro. É importante valorizar o conhecimento que este aluno possui, pois durante toda a vida o aluno adquire um vasto conhecimento do senso comum. Daí a importância da valorização de suas experiências de vida, de modo que a realidade de seus alunos, cotidiano, suas vivências, que servirão de conteúdo a serem trabalhados ao valorizar a experiência extraescolar. O professor está utilizando o currículo A, formal, B, técnico, C, dinâmico, D, oculto ou E, crítico. Leia novamente aí, por favor. Certo. É fundamental que o professor de jovens e adultos tenha a consciência da valorização do outro. É importante valorizar o conhecimento que este aluno possui, pois durante toda a vida o aluno adquire um vasto conhecimento do senso comum. Daí a importância da valorização de suas experiências de vida, de modo que a realidade de seus alunos, seu cotidiano, suas vivências, que servirão de conteúdo a serem trabalhados. Ao valorizar a experiência extraescolar, o professor está utilizando o currículo formal, o currículo técnico, o currículo dinâmico, o currículo oculto ou o currículo crítico. Letra D. Letra D. Felipe, correto está o D. Por quê? Porque a gente falou que existe esse currículo oculto, né? Diante do senso comum, porque é o conhecimento que o aluno traz. O aluno ainda não tem um conhecimento formal, o professor ele formaliza isso em sala. O técnico, porque o professor também traz essa dinâmica. Na verdade, o professor trabalha com todos esses critérios. Todos os professores, principalmente do EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Ele traz o currículo formal, porque não pode fugir disso, que está na base. Ele traz uma questão técnica, porque também ele traz o que é prático para a vida, né, do aluno. Dinâmico, porque no seu dia a dia, na sua rotina, ele trabalha de uma forma dinâmica, oculto e crítico. Só que quando a gente parte aqui, que é fundamental para o professor de jovens e adultos, ter essa consciência da valorização do outro, a gente está valorizando o que ele já traz de conhecimento de casa. É importante valorizar o conhecimento que este aluno possui, pois durante toda a vida o aluno adquire um vasto conhecimento do senso comum. Então, às vezes, ele não consegue formalizar aquele conhecimento, mas nem colocar de forma técnica, mas ele tem o conhecimento do senso comum dele, da rotina, do dia a dia. De modo que a realidade de seus alunos, né, as vivências, e servirão de conteúdo a ser trabalhado. Tem um livro que eu lembro quando a gente trabalhou,
que ele dizia assim, 10 na vida e 0 na escola. Eu nunca esqueci esse livro, não lembro mais qual é o autor. Mas que ele falava o quê? Como era difícil para aquele jovem, para aquela criança, adolescente ou adulto, às vezes formalizar uma conta de adição ou subtração, multiplicação ou divisão, qualquer uma das operações, como era difícil de maneira formal e técnica, ele colocar aquela continha, armar, somar, dividir, multiplicar, mas na vida ele era 10. Por quê? Porque às vezes o nosso comerciante que trabalha, que vende, e que rapidinho ele consegue fazer uma conta, né? Resolver rapidinho de cabeça, o raciocínio lógico. Então, isso é um currículo oculto, porque, assim, se você for na prática, no dia a dia, no diálogo, ele consegue resolver. Mas se você, às vezes, colocar no papel, ele não vai conseguir. Então, é importante que o professor tenha essa consciência de valorizar o outro, de valorizar o conhecimento que o outro traz, a vivência do que ele já tem desse conhecimento. Isso é o senso comum dele. E também não pode ser desprezado. Mas a escola, a gente vai fazer o quê? A gente vai formalizar esse conhecimento. Sétima questão. Na educação de jovens e adultos, o processo avaliativo deve ser diagnosticado com muita atenção, levando em consideração os alunos que não tiveram a oportunidade de terem acesso aos bancos escolares na sua infância e por diversos fatores foram excluídos da escola. Pode-se afirmar que a avaliação faz parte do processo educativo e, como tal, merece toda a atenção e compromisso do professor. Assim, os jovens e adultos têm o direito de estar em sala de aula, discutindo seus conhecimentos e serem avaliados a partir de suas aprendizagens e necessidades. Desse modo, os tipos, formas de avaliação apropriada para a educação de jovens e adultos são: A, classificatória e diagnóstica; B, formativa e mediadora; C, classificatória e emancipatória; D, mediadora e classificatórias; E, somativa e diagnóstica. Eu acho que é a letra B. Alguém conseguiu responder? Vem cá, fez café. Eu acho que é a B.
Tá bom, tá bom. Na educação de jovens e adultos, o processo avaliativo deve ser diagnosticado com muita atenção, levando em consideração os alunos que não tiveram a oportunidade de terem acesso aos bancos escolares na sua infância e por diversos fatores foram excluídos da escola. Pode-se afirmar que a avaliação faz parte do processo educativo e, como tal, merece toda a atenção e compromisso do professor. Assim, os jovens e adultos têm o direito de estar em sala de aula, discutindo seus conhecimentos e serem avaliados a partir de suas aprendizagens e necessidades. Desse modo, os tipos de forma de avaliação apropriada na educação de jovens e adultos são A, B, C ou D. Eu disse a B. Eita, que essa tarde, meu Deus do céu. Conseguiram responder? Ou ainda não? Classificatória e diagnóstica, formativa e mediadora, classificatória e emancipatória, mediadora e classificatória, somativa e diagnóstica. É a letra B, professor. No meu ver, como ela Também falou, acho. é a letra Desde o B. início que eu estou dizendo. Porque É. ela é formativa, porque eles estão no processo de formação. Isso. E mediadora, porque a escola, né, vai fazer ai, É a me faltou a mediação. palavra agora, entre a vida dele e a realidade, trazendo, né, para o... Isso mesmo, minha. No caso, classificatória e diagnóstica, né? Não é só o diagnóstico. Diagnóstico, geralmente, a gente faz, quem é o professor, faz no início todo início de ano, todo início letivo, a gente faz uma diagnóstica para ver o nível do aluno. Classificadora não, porque a gente não está aprovando nem reprovando. Assim, a intenção do EJA não é essa, é motivar. Classificatória e emancipatória. Aí, no caso, tem uma emancipatória até que sim, mas classificatória, a gente não está aqui para avaliar nesse sentido. Aí, mediadora e classificatória. Você vê que a classificatória aparece sempre, né? Somativa e diagnóstica. Não é só em soma, porque às vezes é só nota. Isso mesmo, Eviane. É só nota. Então, formativa. A intenção do EJA é uma avaliação formativa, que eles tenham esse conhecimento, e mediadora, porque é essa intervenção mesmo que o professor faz, da teoria com a prática, né? Do formal com o conhecimento oculto que ele já tem. Oitavo. O Mobral, tá bem. O Mobral, no intuito de erradicar o analfabetismo no Brasil, foi método de ensino e jovens e adultos, melhor, foi método, fugiu aqui. O Mobral, no intuito de erradicar o analfabetismo no Brasil, foi método de ensino de jovens e adultos que usava cartazes, você lembra, né, que a gente utilizou isso, cartazes, ficha, família silábica, entre outros recursos didáticos metodológicos. Pretendia ensinar a ler e escrever, destituído de uma visão de mundo crítica e interventora. Sua pretensão era, portanto, formar sujeitos aptos a consumir e adaptados às novas formas de produção. Então, quando a gente falava que a intenção era só ler e escrever, de forma sem muita intervenção, a visão de mundo crítico e interventora não acontecia, porque não estava formando esse cidadão para isso. E aí está o período da história brasileira que esse projeto foi implantado, né? Por que que não queria que esse aluno aprendesse a ter uma visão de mundo mais crítica?
porque a gente estava em que período da história? A, ditadura militar, B, colonial, C, era Vargas, D, redemocratização ou E, Primeira República. Esse daqui foi bem simples também. Quem arrisca? Estou aqui no chat, tá? Eu vou chutar logo, vou errar logo. Letra A. Letra A. A gente estava no período de... Também coloquei a letra A, Isso. ditadura militar. A gente estava no período de 60 e 64, né? Então, o Mobral ele aconteceu nesse período. Ele era um ensino para jovens e adultos, e assim, eu acho que tudo foi válido, mas a gente viveu de acordo com o tempo. Naquele tempo, a intenção trabalhava só com mais cartazes, ficha, família silábica, era uma coisa mais formal e mais metodológica no sentido de que o objetivo era ensinar a ler e escrever. Então, essa visão de mundo, esse olhar crítico para essa realidade não era muito questionado. Diferente de hoje, né? Que a gente traz a realidade deles, a gente questiona e a gente motiva para que eles também tenham sonhos maiores. Nono, o ensino supletivo foi implantado, letra A, viu, gente? Botei lá. O ensino supletivo foi implantado com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, 5692/71. Nesta lei, um capítulo foi dedicado especificamente aos jovens e adultos. Esse é do ano de 1974. O Ministério da Educação, MEC, propôs a implantação. Esse a gente não viu, eu não vou nem colocar que a gente entrou diretamente no... Como é que eu posso dizer? Naquele slide. Agora estou fazendo a leitura, mas é importante a gente ver também um questionamento, além que a gente pode trazer na próxima, né? O ensino supletivo. Eu estou procurando aqui onde eu coloquei esse texto. O ensino supletivo foi implantado com a Lei de Diretrizes e Bases, LDB 5692/71. Nesta lei, um capítulo foi dedicado especificamente para a educação de jovens e adultos. Em 1974, o MEC, Ministério da Educação, propôs a implantação do SES, que é os Centros de Estudo Supletivo. Tais centros têm influência na concepção de educação. A inovadora, tecnicista, moderno-crítica. Pelo ano, a gente já tira, né, se fosse por eliminação, acertos e erros. Inovadora seria um ensino inovado, né, atual, que trouxesse essa criticidade também. Moderna, do mesmo jeito, seria um ensino mais atualizado. Crítica, seria um ensino tempo atuais. Então, é tecnicista. Essa questão aqui, eu acho interessante a gente trazer. A letra B. Letra B. Observe, eu já coloquei logo, já fui logo questionando, porque não entrou no slide. Viu? Pronto, eu havia ficado já havia eliminado a A e a C. Aí tinha ficado entre a B e a D. A B e a D, né? Por conta do período. Mas se a gente for analisar o período para trás, lembra que eu acho que alguém já assistiu aquele filme Tempos Modernos, Charles Chaplin, eu já vi algum enunciado, né? Que era mais a questão se fosse puxar para a história, a gente ia entrar nas indústrias. Mas se a gente for puxar para a educação, a gente tem o ensino uma questão mais técnica, mais né, formal. E aí, inovadora não entraria, moderna, que é atual, não entraria. Questão de pensar um pouquinho Isso. na lógica. Crítica não entraria porque pelo tempo, pelo ano, não condiz, né? E quando a gente fala da LDB, essa 5692/71, ela é bem, como é que eu posso dizer?
bem distante da realidade que a gente está. Eu acredito que a que vai, a progressista também, e a que vai, o que pode cair é a atual, 9394/96. Mas eu acho interessante trazer alguma coisa referente, porque traz o questionamento. Se cair na prova, a gente pode observar isso aí, viu? Aí vocês vão por eliminação. E essas questões, assim, desse simulado, a gente respondendo e debatendo, como a gente está fazendo agora, ela fixa, fica mesmo, sabe? Que a gente já... Eu gosto. Não, porque aí a gente vai pelo ano, né? Quando a gente olha o ano, a gente vai vendo que a gente já estudou e vai por eliminação. Então, os progressistas está falando do ensino mais avançado, inovador, moderno e crítico. Então, o que sobra é tecnicista. Questão 10. A educação de jovens e adultos teve uma outra grande conquista quando foi incluída no financiamento da educação básica brasileira através de um fundo, gerando recursos para a educação de jovens e adultos, mesmo que eles ainda estejam menores que as outras modalidades. Esse fundo, ele é Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização da Educação e do Magistério. B, Fundo de Manutenção da Educação Fundamental e de Valorização dos Profissionais da Educação. C, Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais e Técnicos de Educação. D, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de Valorização do Magistério. Ou Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Vamos pensando aí um pouquinho. A, B, C ou D. Não me deixe sozinha, não. Letra E, professora? Isso mesmo. A letra Quem E. respondeu foi? Maria de Fátima. Fátima. Isso mesmo, Fátima. Correto. Aí. Correto é. Por que é? Porque a gente está falando sobre que fundo aí? Sobre o Fundeb. É isso? O que vem a ser o Fundeb no MEC? É o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. O Fundeb, minha gente, ele foi criado pela emenda constitucional. Tem coisa que não apareceu diretamente lá no slide, mas quando a gente vai puxando um simulado, pesquisando, a gente vai vendo também que tem coisas que é importante a gente trazer, né, para essa realidade. Então, ele foi criado pela emenda constitucional número 53/2006 e regulamentado pela lei número 11.494/2007 e pelo decreto número 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Cadê? Da educação do magistério. Ele pode ser confundido também com esse aqui, né? Porque quando a gente fala do magistério, que antigamente era magistério que a gente falava, ele pode ser confundido, porque, na verdade, agora a gente está o quê? Valorização dos profissionais da educação. Então, a letra E. Tem alguma dúvida aqui nessa frase? Quando a educação de jovens e adultos teve outra grande conquista quando foi incluída, né? Porque antes era educação só a educação básica regular.
no financiamento da educação básica brasileira através do fundo, que é do Fundeb, gerando recursos para a educação de jovens e adultos, mesmo que eles ainda sejam menores que as outras modalidades. Essa questão da valorização, ele vem um pouquinho a mais quando é na educação básica, anos iniciais. Aí já vai diminuindo um pouco quando é no médio, e quando chega na educação de jovens e adultos também já diminui um pouco mais. Mas é um direito garantido, né? Quem está na educação sabe que teve aí umas questões do Fundeb que a educação, os profissionais, eles conquistaram, eles conseguiram. 11. É uma teoria do conhecimento referenciada na realidade, com metodologias incentivadoras à participação e ao empoderamento das pessoas, permeado por uma base política estimuladora de transformações sociais e orientado por anseios humanos de liberdade, justiça, igualdade e felicidade, tendo como visão a conscientização política, buscando que a população entendesse conceitos como liberdade, igualdade e conseguissem superar as condições menos favorecidas e a pressão da sociedade. Seus princípios pedagógicos têm sido utilizados na educação de jovens e adultos. Essa afirmação fala a respeito de qual educação? A, popular, B, escolar, C, formal, D, familiar ou E, social. Popular. Educação popular, né? Letra A. Gente, cadê vocês? Felipe, Eviane? Que respondi mesmo. Letra A, educação Foi a popular. Elviane que respondeu. Foi a Eviane, né? Fátima. Tá certo. Damiana também estão sempre participando. Felipe está dormindo. Então, 12. Segundo o Moreto, não é acabando com a prova escrita ou oral que melhoraremos o processo de avaliação da aprendizagem, mas ressignificando. Deixa eu ver aqui. Pois é, Felipe, acorde. Vai já. Estou lendo aqui você, viu? Vai já dormir. Vamos ler. Segundo Moreto, não é acabando com a prova escrita ou oral que melhoraremos o processo de avaliação de aprendizagem, mas ressignificando o instrumento e elaborando dentro de uma nova perspectiva pedagógica. Com base nesse pressuposto, o autor nos indica que a operacionalização de uma aula com sucesso e consequente eficácia e eficiência de como avaliar na educação de jovens e adultos se dá quando? Letra A. Ao selecionar os conteúdos, o professor deve entender a avaliação com o processo de construção de conhecimentos unicamente para medir. Não eliminando já, né, minha gente? B. Ao selecionar os conteúdos, o professor deve definir ações pedagógicas onde o aluno seja considerado um receptor passivo dos conteúdos que o docente sistematiza. C. Ao selecionar os conteúdos, o professor escolhe a avaliação classificatória como um instrumento dinâmico, processo de desenvolvimento da ação pedagógica. D. Ao selecionar o conteúdo, que conteúdo desenvolver, o professor leva em conta a capacidade do aluno de estabelecer relação entre o conteúdo ensinado, as necessidades do seu dia a dia e o contato cultural dos alunos. Ao selecionar os conteúdos, o professor, ao selecionar os conteúdos, leva em conta um critério essencialmente acadêmico, desfocado das representações trazidas pelos alunos e de seu contexto social e político. A, B, C, D ou E.
D. Sejam muito bem-vindos. E já fez. Ué, É porque travou aqui, calma. Travou meu teclado. Isso mesmo, Felipe. É o contexto alternativo de estudo sobre o EJA. Eu estou tentando é o ver Vian aqui. também, viu? Respondi a letra D, viu? D, é É porque eu viva, respondi aqui sem ser no chat. né? Eu estou procurando aqui onde foi que parou. O negócio travou, simulado. Achei. Isso porque quando fala. É a 11, né? Vai já dormir, Felipe. Vamos já. Eita, agora eu me perdi na questão, minha gente. Foi a qual? A 13? É a 11. Ah, foi a 12, né? Letra D. Isso mesmo. Ao selecionar que conteúdo desenvolveu, o professor leva em conta a capacidade do aluno de estabelecer relação entre o conteúdo ensinado, as necessidades do seu dia a dia e o contato cultural dos alunos. No artigo 9º da resolução número 3, de 15 de junho de 2010, das diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos, os cursos de EJA desenvolvidos por meio da educação à distância, como reconhecimento de ambiente virtual, como espaço de aprendizagem, serão restritos ao segundo segmento do ensino fundamental e do ensino médio, com as seguintes características no que se refere à idade, assinale a alternativa correta. A idade, vocês lembram? Né, que ficou para o fundamental idade mínima de 15 anos e para o médio idade É mínima a de letra 18 A. anos. Então, peraí. A idade mínima para o EJA, com mediação da EAD, será a mesma estabelecida para a EJA presencial, 15 anos completo para o segundo segmento do ensino fundamental e 19 anos completo para o ensino médio. Aí já descarta esse por conta dos 19 anos. Aí, B, D, a a letra idade C. mínima para É o 19, EJA não. com É mediação 18. estabelecida presencial e AD, 14 anos completos para o segundo segmento, A letra C. e 18. Aí aqui já a gente já descarta porque tem um 14. Aí letra C, a idade mínima para o EJA, com mediação da EAD, será a mesma estabelecida para a EJA presencial, 15 anos completos para o segundo segmento fundamental e 18 anos completos para o ensino médio. É a Por isso letra que C é mesmo. assim, é só coisinha de detalhes, né? A letra Me C atrapalhei porque os óculos é embaçado. Aí eu não vi que lá era 19 anos. a idade. Aí, ó, letra D já descarta também, porque está 18 e 18, e letras E, 16 e 17. Então, a correta é a C.
Se nossa prova fosse assim no processo eliminatório, e a gente tivesse mais de uma Eu coloquei essas alternativas, Fátima, né? Ô, Damiana. alternativa, mas é bom. Mas, Aqui gente, a eu gente vou ver está se a fazendo um próxima estudo. semana eu vou vir com a questão de acertos e erros, porque são as questões que eu estava lendo no edital, Vai ser essa. né? Porque a gente vai, assim, se Certo ou adaptando. errado. A gente só tem uma opção. Segundo Paulo Freire, do ponto de vista crítico e democrático, como ficou mais ou menos claro, o alfabetizando e o não alfabeto se inserem no processo criador, de que ele é também sujeito. A proposição freiriana, ela propõe o professor é o centro do processo de ensino e aprendizagem, visto que é o único responsável pelo ensino e aprendizagem. Vamos logo por Não, eliminatória. Vocês acham que é o professor que é o centro, gente? não. Não. B, os educadores e Não, educantes são produtores de cultura. Ambos aprendem e ensinam. São sujeitos da educação e estão permanentemente em processo de aprendizagem. Lembre que é é de uma acordo questão. com o pensamento de Paulo Freire, viu? Isso. Uma aula boa acontece quando o centro do conhecimento é o professor e os alunos são quietos e passivos. Aí já está dizendo Não é bom. que Já está não. eliminado. Nessa visão crítica dele, D, o processo educativo se caracteriza somente pelo recebimento por parte dos educandos de conhecimento científico pronto e acabado. Também Não. se o É conteúdo a B. se o conteúdo é disponibilizado de maneira favorável, o aluno não importa o que o aluno aprende. Então, a letra B, os educadores e educandos são produtores de cultura, porque ambos aprendem e ambos ensinam. É a São letra B sujeitos da mesmo. educação. Então, letra B. E o 15º. O método Paulo Freire é uma proposta libertadora e emancipatória. A concepção problematizadora sustentada pelas ideias pedagógicas de Paulo Freire defende a educação dialógica, a qual prevê que os conteúdos trabalhados em sala de aula precisam estar relacionados diretamente com o contexto em que o educando está inserido. Freire ressalta que a contextualização dos conteúdos é fundamental, porque favorece ao aluno desenvolver uma interligação entre a sua problemática e a realidade. É teoria e prática, né? Isso requer do educador que a. Conheça as histórias de vida dos alunos, entendendo como sujeito que possui diferentes experiências de vida. B. Valorize das técnicas prescritivas, a revisão dos conteúdos e reprodução do conhecimento. C. Transmita conhecimento e informações para que o aluno seja capaz de reproduzir os conteúdos ensinados. D. Realize ações periódicas por meio de provas que proporcionem medir a quantidade de informação que o aluno absorveu. Ou faça uso de aulas expositivas com exercícios sistematizados e complexos para o aprendizado e a memorização. Correto? Ah, Então, letra A. Bem, minha gente, Felipe dormiu. eu Eu tô aqui estava dormindo no acordada e início. respondendo, viu? Então, não, porque ele começou respondendo, ele vai responder agora. Eu estava dormindo no início, aí comecei a Aí ele disse participar. que tá acordado, ele não dormiu Pois é, não. porque antes Ficou era só só Felipe e observando. Viana, aí Damiana começou, Fátima também. Eu estou colocando os nomes, eu sei que outros também Não, eu participaram não estou respondendo no chat, não. Estou respondendo aqui ao vivo e a ao cores. vivo, E fica até melhor, porque vocês falando, fica bem, eu vou olhando no chat, aí fica até melhor porque a gente conversa mais. Não parece, não se sente só, né, professora? Isso, Sabe que tem alguém, não está falando só. assim, Ai, eita, a peraí. letra B?
Letra Não, A. a letra A, Conheça as letra A, histórias de vida dos alunos, de vida do aluno. entendendo como sujeito que possui diferentes experiências de vida. Então, é a valorização do estudante, né? A metodologia Paulo Freire, ela é libertadora e emancipatória, porque ela valoriza a história de vida de cada estudante e ela também, como ela é política, ela faz com que o aluno ele comece a pensar e ele se emancipe. Ele se empodere da inteligência e do que quer fazer. Olha, para hoje, a gente conclui. Terça-feira, vocês ainda vão ficar comigo, essas terças. Terça-feira eu vou trabalhar sobre a questão, eu estava vendo aqui a questão da educação do campo. Eu fiz estou juntando alguns conteúdos de acordo com o que elas estão, assim, passaram, né? As propostas. Mas é interessante que a gente também dê uma lidazinha na proposta dos conteúdos. Viu, minha gente? Teve uma colega que perguntou que ia fazer. Não, geralmente o conteúdo, quando é na parte pedagógica, ele praticamente é o mesmo para todos. Se a gente for tanto para o analista, como for para a questão do professor, como também eu acredito que para o que vocês estão fazendo aí de agente de saúde, se entrar a parte pedagógica, é a mesma coisa. Mas é bom dar uma lida no edital para ver o que realmente está se cobrando. Viu? Eu dei uma lida na Já li parte. esse edital de ponta a ponta. Cada vez que a Exatamente. gente lê. Aí é por isso que eu perguntei, porque eu fiz assim, questões A, B, C, D, mas eu fui ler bem, quando saiu o edital, eu estava lendo, e vi essas questões, né, de objetiva, conhecimentos gerais, conhecimento específico, áreas, como é que diz? As provas, erros e acertos. Eu vi lá questões com erros e acertos, então eu vou tentar fazer mais, enxugar mais essas outras para facilitar também, né? Para a gente. É aqui no Mas foi 8.2, cada prova objetiva, eu abri aqui o edital, só para a gente tirar umas dúvidas e se vocês quiserem me sugerir alguma coisa também, eu sei que às vezes se torna cansativo, porque a gente passa o dia todo trabalhando e à noite, às vezes, a gente fica indisposta mesmo, né? Dá sono, Mas a tudo. Mas é oportunidade preciso é fazer essa essa para leitura tirar dúvidas. porque o que vai ajudar a gente é o que a gente está ouvindo, lendo e tentando fazer junto. Embora que no dia da prova cada um por si. Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento. Aqui tem, dizendo, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será certo ou errado, de acordo com os comandos a que se refere o item. Haverá na folha de resposta para cada item 2 campos de marcação. O campo designado com o código C, que deverá ser preenchido pelo candidato, caso julgue certo, e o designado com o código E, que é o errado, na hora do gabarito, né? Certo e errado. Para que possa obter a pontuação no item, o candidato deverá marcar e somente um dos 2 campos de folha de resposta. Aí é bom assim a gente ir lendo essa parte do edital, porque vai ajudando muito também a compreensão de muita coisa. Olha, eu vi aqui também, quando eu estava lendo, professor, a gente está a gente pesquisa e encontra provas da Sebaspa, inclusive a última que ele fez. E na folha, no caderno, não tem a alternativa, certo ou errado. Só tem no gabarito para a gente marcar. Então, acho que já tem que ir preenchendo. E tem um requisito aqui que fala que não deve, que a gente, de forma alguma, deve rasurar o gabarito. Isso. A prova também não? Eu fiquei... Não, eu acho que não, porque a gente pode ficar no final, você pode ver aí que no final, se a gente pode ficar com a prova. Mas se você não for ficar com a prova, não for ficar até o final... Mas faltando, se eu não me engano, 15 minutos por essas normas aí da Sebrasp, é bom
não pode levar nenhuma outra folha de rascunho que não seja aceita por eles mesmos que dê lá, certo? É bem complexo. Eu acho que deve ler bastante esse edital, porque a gente pode estudar e se perder no dia lá por uma falha nossa, por não ter lido o edital e cometer um desses erros. Eu achei curioso, não, vou conversar com a turma, assim, passar, porque às vezes a gente lê e passa despercebido. Mas, ó, Com nesse certeza. edital de analista, esse último que saiu, o 8.2, que ele relata, cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento. Aí é onde eles colocam. É por isso que eu liguei, a próxima atividade, a próxima simulado, eu vou ver se eu faço assim para vocês. O julgamento certo e errado. Aí ele diz aqui, né, de acordo com os comandos a que se refere o item, haverá na folha de resposta, que é o gabarito, para cada item 2 campos, o certo e o errado. O campo designado C e E. Aí, para que possa obter pontuação no item, o candidato deverá marcar em somente um dos 2 campos de resposta. Aí é como você está colocando mesmo, parece que ele vai direto para o gabarito. A gente já vai direto lendo e respondendo no gabarito, não colocando no caderno, porque no caderno, se a gente for colocar, a gente vai escrever uma letra, C ou E. Aí vai... Eu acho que a gente deve já ir lendo com calma e preenchendo o gabarito. De certa forma, é bom, porque quando concluir, a gente já não vai ter mais aquela correria de passar para o gabarito, né? De certa forma, é bom. Ó, geralmente, conhecimentos gerais, 50 Mas se questões, a gente vai levar o caderno para cá, a gente tem que marcar, né? Que seja de caneta lá, que marcou certo ou errado lá no gabarito. Isso. Eu vou marcar o meu, porque eu vou Para fazer ficar a correção, até o né? final. Então, isso. Agora, para levar o candidato, ele só deve levar o caderno para casa, faz, se eu não me engano, faltando, não sei se é 15 ou é 10 minutos para entregar a prova. Não sendo, não pode não levar para casa, não. Tipo, se o aluno entregar rapidamente, né? Faltando muitos minutos ou Isso. horas. Isso não 4 pode não horas a levar, não. prova, né, gente? Então, a prova será 4 horas 4h30. e 30 minutos. 4h30. 4 horas e meia. Eu vou até dar uma olhada nesse edital, porque eu É não tive pouco tempo de tempo ler. para a gente que vai estar lá diante desta prova. Isso também é bom ler, porque E a parte desse curso de depende então, do, hein? Uhum. Ai, depende ai. do cargo, Eviane. Aqui diz analista de gestão, a 4 horas e 30. Aí analista assistente administrativo, 3 horas e meia, 3 horas e 30. E a gente pode fazer as duas, né? Disseram que pode fazer as duas. Isso que se inscrever, né? Pode. Para fazer No as duas, edital também porque diz, você pode concorrer às duas vagas, pode. Se for pode ler aí o edital que está em falando. horários Se diferentes, vai ser se manhã e for tarde. em horários diferentes, como tem pela manhã à tarde, agora eu acho que não deve, porque quando você fizer uma prova todinha pela manhã, à tarde você já vai, é só cansar, né? A Não, gente mulher, já mas vai estar tem muito que cansado. arriscar nos dois mesmo. A segunda é até mais fácil, um pouquinho, né? Quem sabe a gente na segunda já não vê da prova que foi feita pela manhã, né? Algumas questões. Isso, é verdade. É um caso a se pensar. Com certeza. Meninas, eu não sei quem ficou até o final, acho que alguns já saiu, mas assim, tem alguma ideia, alguma sugestão, ou tá bom desse jeito? Porque todos a gente vai ter que fazer a leitura pelo slide e a gente vai lendo junto e tirando essa dúvida. É bom assim. Eu Tá acho. bom, professora. A gente precisa muito dessa questão de leitura e de responder rápido e de pensar, é bom. Tirar as Já dúvidas vai também, né? praticando. Pronto, hoje qualquer coisa vamos juntas, viu? Para hoje eu vou Tá. concluindo, né? Eu espero ter Boa contribuído. noite. Tá, E boa eu vou noite para colocar o todos. gabarito lá no grupo, viu? Que eu Boa tô noite. vocês, eu vou colocar logo na sequência que qualquer dúvida. Ok. Se eu não Tá, me boa engano, noite para Laisa todos. colocou lá também Todos. Felipe também. a frequência, tá certo? Tá, tchau. É. Boa noite. Boa Tchau. noite.